estou aqui para uma aula sobre geopolítica, conflitos e tensões, parte 2, agora no continente africano. Esta é uma aula para o 8º ano e visa desenvolver duas habilidades. A primeira é aplicar os conceitos de Estado, nação, território, governo e país e analisar os conflitos e tensões na contemporaneidade, com destaque para situações geopolíticas na América e na África e suas múltiplas regionalizações a partir do pós-guerra. A segunda é analisar a situação do Brasil e de outros países da América Latina e da África, assim como da potência estadunidense na ordem mundial do pós-guerra. Conflitos e tensões na África. No século XIX, com a perda das colônias americanas, as nações europeias voltaram sua exploração de territórios para a África. Esse período foi chamado de neocolonialismo. Em 1880, podemos observar no mapa que o território era ocupado por diversas nações, tribos que tinham seus próprios hábitos e culturas, e algumas eram rivais, inimigos há décadas. As nações europeias passaram a explorar as riquezas naturais e os povos africanos. Muitas delas se beneficiaram e enriqueceram com essas explorações, né? Aí no mapa de 1913 observamos em rosa áreas de exploração da Inglaterra e em azul áreas de exploração da França. Quais foram as nações que mais se beneficiaram da exploração do continente africano? Entre as principais estão Inglaterra, França, Portugal, Espanha, Alemanha e Bélgica. O continente africano foi forjado nas guerras, disputas e lutas, incluindo lutas por independência. Somente a Líbia, o Egito e a Etiópia, cerca de 54 países compõem a África, e somente esses 3 eram independentes em 1955. Todas as outras nações só conquistaram as suas independências após 1955. A África é mergulhada em diversas disputas, conflitos e guerras civis. Mas eu vou citar aí Serra Leoa, que se tornou independente em 1961 e viveu uma guerra civil por causa do controle do comércio de diamantes, riqueza muito importante na região. E essa guerra civil durou até 2002, armando crianças e destruindo famílias. A outra que existe aí, que eu coloquei em destaque, é Ruanda, que se tornou independente em 1962 e mergulhou numa guerra civil porque duas nações rivais estavam habitando o território. Eram os Hutus e os Tutsis. E essa guerra civil terminou em 1994 com o massacre da população Tutsi, que desapareceu, né? Bom, mas nós vamos destacar um pouquinho mais o apartheid, que ocorreu na África do Sul. Significa a palavra apartheid segregação étnica. Ela é uma palavra de origem africana, né? Do afrikander, que significa separação. Ocorreu na África do Sul e foi um dos regimes de segregação racial no qual se negava à população negra o acesso a espaços ocupados e frequentados pela população, pela comunidade branca. A ideia de superioridade racial do branco europeu sobre a população africana foi imposta para justificar as atrocidades. Dominação, expropriação de terras e riquezas e escravização. Na prática, o apartheid já existia desde 1910, mas ele foi oficializado e legalizado com força de lei em 1948. Ou seja, o apartheid foi a legalização da segregação racial e do tratamento discriminatório. Ele durou até 1994. Os negros não podiam ter propriedades e participar
da política. Também eram obrigados a viver em áreas separadas. Após décadas de luta, a população negra, que era a maioria, conseguiu conquistar a igualdade de direitos com a população branca. Aí, a imagem é uma imagem icônica de um levante chamado Levante de Soweto, que ocorreu em 16 de junho de 1976. Nessa data, 16 de junho, na África do Sul se comemora o Dia da Juventude. Nesse dia, entre 10 e 20 mil estudantes protestavam de forma pacífica, porque eles estavam sendo proibidos de estudar o inglês na escola. O inglês que era a língua oficial da África do Sul. E aí era mais uma forma de segregar a população negra. Então esses jovens estavam protestando porque eles queriam continuar podendo estudar o inglês. E essa manifestação pacífica foi respondida de forma violenta e repreendida, E cerca de 700 jovens acabaram perdendo a vida nesse dia. Essa é uma das fotos mais icônicas do Levante de Soweto. Bom, em 1994, a primeira eleição multirracial ocorreu na África do Sul. E Nelson Mandela foi o primeiro presidente negro da África do Sul. Ele mesmo lutou contra o apartheid e, por pedir igualdade de direitos com os brancos, ficou preso por 27 anos. Para saber mais, o filme Mandela, Luta pela Liberdade, conta um pouquinho aí sobre a história do período em que Nelson Mandela estava preso e conta sobre a relação entre Mandela e um guarda que era extremamente racista, e dizem que esse guarda até mudou um pouco justamente por aprender e conviver com Nelson Mandela. Nelson Mandela era formado em direito, então ele não era um menino despreparado e sem conhecimentos, Muito pelo contrário. E o segundo, Invictus, conta já quando Mandela era presidente. É um filme bem legal sobre um time e sobre o desejo de um presidente de ter um time ali levantando a nação e unindo ela. Bom, gente, eu fico por aqui. Até a próxima. Não esqueça de dar o seu like.